Fala galera, e aí, tudo bem? Então eu quero compartilhar um pouco com você hoje sobre a formação bíblica, né? Sobre por que a gente acredita na Bíblia, por que existe essa diferença entre a Bíblia que a gente chama de evangélica ou protestante e a Bíblia católica, por que a gente acredita em escritos como escritos do Novo Testamento. Se você quiser descobrir um pouco mais, fica comigo até o final. E aí, depois do último vídeo do Rafael, eu tive até que criar uma vinheta pra gente, então depois da vinheta a gente continua essa conversa. Vamos lá, pensando um pouco sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é uma biblioteca, né? Uma junção de livros que foram escritos por mais ou menos 40 homens num período de tempo de cerca de 1.600 anos. Ou seja, 16 séculos onde Deus esteve cuidando de 40 homens para registrarem a sua revelação através da inspiração. Segundo o apóstolo Paulo, toda a escritura é divinamente inspirada. O que seria isso? Esse termo no grego é soprada. Ela é soprada pelo próprio Deus. Então, por isso, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra se divide em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, existe uma diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. Aqui eu não quero defender nenhuma visão, eu só quero te passar as informações porque acredito que você tenha o seu próprio pensamento em relação a isso. Então a minha ideia é realmente só transmitir a informação independente da opinião que eu tenha teológica, independente da opinião que eu tenho para mim pessoalmente. Por que existe essa diferença? Vamos lá. O Antigo Testamento, ele é um livro, ele é um conjunto de escritos que não é cristão. Vem antes do cristianismo, não é isso? É um texto judaico. Esse texto judaico que é chamado de Tanakh. O Tanakh é o texto que os judeus usavam para estudar sobre a palavra de Deus, sobre as histórias. Essa Tanakh, ela é exatamente igual, ou melhor, é quase igual ao Antigo Testamento evangélico, né? Só muda um pouco a questão da organização. A Tanakh, ela se divide entre Pentateuco, que nós evangélicos chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá, entre os escritos e os profetas. Nós acreditamos, nós organizamos, na verdade, o Antigo Testamento em Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas, que se dividem entre maiores e menores. Por que existe na Bíblia católica alguns livros a mais no Antigo Testamento? Bom, aí vamos lá. A Tanakh foi traduzida mais ou menos em 250 a.C. para o grego, porque era a língua mais usada, mais falada na época, né? Então, em Alexandria se reuniram 70 judeus para traduzirem a Tanakh, o Antigo Testamento judeu, do hebraico para o grego. Essa tradução se chama Septuaginta, justamente porque foram 70 homens que fizeram ela. Os anos foram se transcorrendo e após a morte de Jesus, os apóstolos usaram essa tradução, a tradução do grego, porque realmente era a língua mais utilizada na época, né? Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua falada na época. A Septuaginta, então, foi utilizada pelos apóstolos. Mais à frente, em 450, já depois de Cristo, ocorreu uma outra tradução. Essa tradução se chama Vulgata, porque agora a língua mais falada era o latim. Por isso, então, em 450, a tradução Septuaginta foi transformada em Vulgata, porque era agora em latim. Então a gente tem 3 tipos de línguas no Antigo Testamento. A gente tem a Tanakh, que era em hebraico, a gente tem a Septuaginta em grego e a gente tem a Vulgata em latim. Só que em 1517 aconteceu a Reforma Protestante. E Martinho Lutero, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, trouxe esse debate à tona de novo. Colocou, né, então, traduziu a Bíblia sem considerar esses 7 livros. Mas em contraponto a isso, na Contra-Reforma, né, que foi no Concílio de Trento, a Igreja Católica reconheceu esses livros como uma escrita canônica, como escritos inspirados e, portanto, considerados como palavras de Deus. Por isso que acontece essa diferença, tá? É uma questão teológica, é um debate, né, de fé,
na verdade. De verdade, eu não quero entrar nesse ponto para a gente debater em relação a isso. Eu tenho a minha visão e quero respeitar a sua, independente da que você tenha. Eu só quero, né, trazer essas informações para você entender o porquê dessa diferença. E aí a gente entra depois no Novo Testamento. O que a gente tem em relação ao Novo Testamento? Porque a Tanakh, né, os escritos do Antigo Testamento, embora ocorra esse debate, são escritos que você vê pouco confronto em relação à veracidade deles ou não, por serem já livros tão antigos. Mas o Novo Testamento, a gente vê muito debate. Será que os apóstolos mudaram? Será que será que eles alteraram o decorrer da história? E a gente precisa pensar, então, no que seria uma mentira. Se eu quero contar uma mentira para alguém, tem dois fatores que eu preciso levar em consideração. Quais são? Primeiro, essa mentira tem que trazer alguma vantagem para mim, não é verdade? E os apóstolos não tiveram nenhuma vantagem em pregar o evangelho. Os apóstolos não receberam nada de bom por dizer que Jesus havia ressuscitado. Pelo contrário, eles foram perseguidos, eles foram assassinados, eles sofreram preconceito, eles sofreram açoites, sofreram perseguição. Então, se eu conto uma mentira, é para eu ter alguma vantagem em relação a isso, coisa que os apóstolos não tiveram. E quando eu quero contar uma mentira também, eu preciso de pessoas confiáveis para fazer isso, não é verdade? E aí você pode pensar, poxa, mas durante todo esse tempo eles podem ter alterado. Um ponto principal que quero só trazer o debate para você é que se alguém quisesse alterar a Bíblia para que ela tivesse mais autoridade, a primeira coisa que iriam mudar seriam as primeiras pessoas que viram Jesus após ele ter ressuscitado. A Bíblia fala que mulheres foram lá e perceberam e viram que o túmulo de Jesus estava vazio. Mulheres, naquela época, eram pessoas que tinham total descrédito perante os homens. Não tinham nenhum poder de voz. Então, se alguém tivesse que falar que Jesus ressuscitou, não seria uma mulher. Poderia ser José de Arimateia, poderia ser Nicodemos, poderia até ser alguns dos discípulos, mas nunca mulheres. Então, tudo isso mostra pra gente os pontos de debate da Bíblia, né? O fato de Jesus conversar com a mulher samaritana, o fato de Jesus confrontar vários judeus. Tudo isso mostra que a Bíblia não foi alterada para ter mais autoridade, porque são justamente esses pontos que poderiam gerar descrédito diante daquela sociedade. Então, aí você pode pensar, mas eu não tenho como acreditar num livro que foi escrito há tantos anos atrás e a gente não tem nem os originais. Isso é verdade. Nós não temos os originais dos manuscritos do Novo Testamento, por exemplo. Mas, quando a gente trata sobre uma literatura tão antiga assim, existem alguns pontos que são levados em consideração para que aquele escrito tenha alguma relevância, mais uma vez, alguma autoridade. Qual seriam esses pontos? Primeiro, a distância histórica do fato que ocorreu para o primeiro manuscrito que foi localizado, né, relatando esse fato. A Bíblia, o manuscrito mais antigo que a gente tem no Novo Testamento, ele data 25 anos após a morte de Jesus. Ou seja, é muito perto. Para você ter uma ideia, se a gente for comparar com textos como o de Platão, o período mais próximo que a gente tem são de 1.200 anos. E tem uma outra questão muito importante. Textos, por exemplo, como o de Platão também, nós temos 9 manuscritos. Mesmo com essa distância de 1.200 anos, apenas 9 manuscritos são considerados, né, como alguma referência ao que Platão pensou ou aquilo que ele falou. A Bíblia, o Novo Testamento, nós temos cerca de 5.500 manuscritos falando sobre sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus. Ou seja, cientificamente também é possível acreditar que a Bíblia tenha veracidade. Isso eu não estou falando nem sobre uma questão de fé, eu estou falando sobre uma questão científica. Cientificamente, a Bíblia é um livro confiável. Acreditar na Bíblia, acreditar naquilo que ela ensina é uma questão de fé, mas acreditar que ela tem autoridade, isso sim é uma questão científica. Então, por isso nós cremos na Bíblia, por isso nós cremos que Deus esteve no governo de toda a escrita, de toda
todo direcionamento bíblico, porque em tantos anos, em tanto tempo, ainda assim a gente consegue ver todo o cuidado, né, todo o preparo para que ela estivesse nas nossas mãos. Essa aqui é o ápice da revelação divina para nós. Use a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, pesquise sobre Jesus, porque isso é capaz de trazer liberdade para todos nós. Que Deus te abençoe. Muito tempo? 10 minutos e 48. Show. Tempinho que eu queria e ficou confuso, você acha?